Olá pessoal, como estão vocês? Estão acompanhando o curso direitinho? Leram o plano de aprendizagem, né? Nesse plano, ele indica o passo a passo do que será tratado na dinâmica da trilha 1, né? Em nossa interlocução de hoje, eu vou estar problematizando as lógicas de atravessamento da relação entre arte, sociedade e cultura. Inclusive, no vídeo anterior, eu indiquei, né, como é que se dá essas lógicas de convergência e divergência, produção e reprodução no âmbito da arte, né, e sua centralização na sociedade e nos arranjos culturais. Observem que o primeiro texto indicado, do Roger Bastide, que é um sociólogo francês muito importante, inclusive o Roger Bastide, ele realizou um conjunto de estudos sobre a religiosidade afro-brasileira, sobre o candomblé baiano, né? Nesse texto, ele não problematiza essas categorias que são muito importantes em sua trajetória biográfica, né? Ele sinaliza as questões correlatas à sociologia da arte, né? Esse texto introdutório do Roger Bastide, ele é fundamental para compreender como se processa, né, as relações da arte, né, e as instituições sociais. Como eu havia dito, né, no vídeo anterior, o teórico clássico Durkheim, que ainda tinha grande prevalência em 1930 do século XX, ele tinha uma relação que compreendia as instituições sociais, né, as instituições sociais basilares, a escola, o Estado, a igreja, né, a igreja mesmo, né, a igreja como uma centralidade simbólica, onde as religiões promovem os seus ritos, né, os seus cultos, as suas culturas, né? Então, a instituição igreja, né, Estado e escola, e a basilar de toda a sociedade, a célula máter da sociedade, que é a família. Então, observem que a arte, como um construto, né, da condição humana, ela guarda relação com a forma que circula as relações culturais no âmbito dessas instituições. O Roger Bastide, ele problematiza, né, as experiências anestésicas, as experiências estéticas, e contribui muito para percebermos como o processo de modulação e de reflexão da produção humana, né, como um construto, né, das instituições sociais, elas refletem na cultura e na produção artística. Observem que, se formos analisar o renascimento das artes e a contemplação disso que eles chamam de renascer, né, das artes, toda a produção ela tendia a denominadores do processo sócio-histórico, né? A questão da classe burguesa emergente e que queria, né, digamos assim, influenciar a produção artística através dos mecenas, né? Então, observe que essa relação, né, histórica, social, ela guarda, né, uma razão de ser com a dinâmica do momento em que a sociedade está atravessando. A cultura presente no Renascimento e logo após, ou digamos assim, logo após ou originária, né, desse momento renascentista, o iluminismo, temos uma racionalidade dos processos científicos e das produções artísticas. E, novamente, a cultura vigente, ela se expressa nos quadros, né, nas pinturas, na arquitetura das igrejas, dos prédios. Então, isso tudo ela vai revelando a expressão de uma voga social dominante. E nesse período, século XVI, XVII, estamos percebendo que há um processo de consolidação da classe burguesa, né, que se institui a partir de a mudança de um modo de produção, né, a crise do feudalismo e o início de novas lógicas mercantis e a sua expressão da arte,
né, ou através da arte, é também uma expressão de afirmação de identidade, de afirmação de poder. Né? Então, o Roger Bastide, ele insinua, né, essa relação da sociologia da arte na busca de compreensão desses momentos históricos e as suas lógicas de reflexão na arte. Esse importante sociólogo francês, ele contribuiu muito na compreensão também em outros trabalhos, não nesse texto que vocês foram estimulados a ler, na compreensão digamos assim, da circularidade e da importância da arte afro-brasileira. Em seguida, né, esse texto introdutório do Roger Bastide, vocês viram, né, e acompanharam através do nosso roteiro de estudos, uma discussão por dois pesquisadores brasileiros, né, a Diana Pozzi e a Christiane Wagner, um debate sobre o sentido da arte, né, o que é a arte, essa categoria polissêmica, né, que atravessa gerações e que se aproxima à vida. A arte como um fluir de transgressões que faz com que as pessoas que estão na reflexão artística muitas vezes expressem o seu momento social, o seu momento político, né? Então, a arte como uma grande categoria polissêmica. A Diane Pozzi e a Christiane Wagner, elas afirmam, né, a importância da reflexividade da arte para a compreensão da vida social e vice-versa. Depois tivemos o texto do Terry Eagleton. O Terry Eagleton é um filósofo crítico britânico e ele tem uma tendência marxista, né? Uma tendência associada ao materialismo histórico dialético, associado à compreensão do modo de produção, do capitalismo e como a arte ela vai, né, sendo instituída nesse momento. E ele faz digamos assim, uma reflexão em relação à cultura e à natureza. E como o homem, como um construto cultural e que produz a cultura ao passo que ele é produzido, ele é influenciado a produzir determinados elementos artísticos. Então, nesse texto que se chama A Ideia de Cultura, vemos aí as diversas versões de cultura, como elas se apresentam na sociedade e como há uma necessidade de, ao compreender as dimensões artísticas e culturais da sociedade, a associemos com a condição humana, o seu momento socio-histórico, as relações que a cultura tem. Assim como a arte, a cultura é uma categoria, é um conceito, uma palavra bastante polissêmica. Ela atende um complexo de arranjos, de expressões, e de linguagens que atravessam o tempo. Né? A cultura, ela faz com que as ausências do passado se expressem no presente e module o futuro através da prática humana. Então, observe como a relação entre arte, sociedade, cultura e condição humana, ela é importante, né? E a cultura faz com que a identidade, né, o pertencimento, a vinculação, as nossas crenças, elas atravessem os tempos sociais, né? E esse atravessamento é fundamental para compreender a produção artística. Então, é importante que esse debate, né, entre arte, sociedade, instituições sociais, cultura, modulações do passado, do presente e do futuro, estejam presentes em nossa prática docente. É importante que na educação básica os jovens em situação escolar reflitam, né, que eles são produtos biológicos, mas também e eminentemente culturais. Né? E as instituições, elas são fundamentais nessas formas de representação, nessas formas de compreensão do indivíduo e do coletivo. Se tiverem mais alguma dúvida em relação a esses intercruzamentos, né, da arte, sociedade, cultura, condição humana, vocês imitam, né, questionem através dos fóruns e vamos continuar esse diálogo, né, essa troca nos fóruns, ok?
Eu espero que vocês estejam gostando do curso, espero que vocês levem mesmo a sério a sistematização instituída no roteiro, né, no roteiro das atividades e façam, né, acontecer. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, né, através das videoaulas.